Pessoal, deu start aqui na gravação, tá? Eu tava aqui conversando com ela. Só me perdoa que não teve como eu entrar no horário certinho. E essa aula é extremamente importante. Aí até já falei que já tem um plano B, tá? Deixa eu só compartilhar aqui as diretrizes, as orientações, tá? Que a gente tem sempre tá passando para vocês. Aí depois eu mostro aqui o plano B. Cadê? Ah, tá aqui a animação. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Vou tentar travando tanto aqui. Deixa eu ver, desliguei mais uma coisa. Acho que agora vai dar. Tá conseguindo ver a página aí? Tá, né? Então, ó, a Laura já liberou a atividade. Lembra que eu sempre libero a análise da atividade aqui para vocês, tá? Em Word, bem explicadinha. E aí, na aula, ela já até deixou a thumbnail aqui, ó. Esse aqui é meu plano B. Como eu comecei já atrasado hoje, né? Provavelmente não vai dar tempo até das 22 horas. Aí eu já tenho essa aula aqui, tá bom? Que essa aula ela é completa, tá? Aí eu junto essa aula de hoje com essa outra. Aí na verdade vai aparecer duas aulas aqui, tá bom? Aí o complemento vocês assistem na segunda janelinha que aparecer aqui. Daí essa segunda atividade aqui, por que que eu preciso essa segunda atividade aqui, pessoal? Eu vou até colocar o primeiro slide aqui, mas depois eu vou pro. É o seguinte, esse quadro meio caótico meu aqui é só para eu explicar algumas coisas para vocês, tá? No estudo de eletricidade, a gente iniciou aquelas primeiras atividades, né? Considerando circuitos de tensão, né? Elétrica e de corrente elétrica contínua. Só que no sistema elétrico de potência, né, os circuitos que alimentam, né, as nossas casas, a indústria, o comércio, eles não são de corrente contínua. Por exemplo, igual esse computador aqui que eu estou usando para ministrar a aula, mas essa tela aqui, né? Ambos, eles internamente na placa dessa tela e na placa o pessoal chama de CPU, mas CPU é o processador em si, né? Mas na placa do gabinete aqui, na placa-mãe, internamente eles têm tensão contínua, tá? Tensão e corrente contínua. Mas eles recebem da rede elétrica por padrão, né? Sim, parece pergunta idiota, né? Mas eu vou fazê-la, né? Eu vou fazê-la aqui. Aí você poderia me perguntar aqui, né? Professor, mas não seria muito mais fácil fornecer energia para essa tela, para esse computador aqui que está fazendo o stream da aula?
Já em tensão contínua, não, não é uma pergunta idiota, não, é uma pergunta bastante pertinente. A questão é que por exemplo, essa tela aqui é da LG e esse computador, dadas as especificações dele, ele é da Lenovo, tá? Então, tanto essa tela da LG quanto o computador da Lenovo, mesmo a linha, né? Esse aqui, por exemplo, ele é de 24 polegadas, tá? Tem o de 27, tem o de 32 e assim por diante, cada marca aí. Mesmo no mesmo fabricante, né, na LG ou na Samsung, por exemplo, cada tela, né, ela tem correntes e tensões específicas. Aí quem vai cuidar desse serviço vai ser a própria placa da tela e do computador. Agora, o fornecimento de energia, ele deve ser padrão, ou seja, quando eu falo padrão, ele deve ser universal, ou seja, todo e qualquer cliente, independente se ele é indústria, independente se ele é residência, comércio, e mesmo, por exemplo, os clientes residenciais, né? Tem cliente residencial que tem maior poder aquisitivo, né? Eu já tive cliente aí, por exemplo, que ele é um dos donos daquela rádio interativa, o cara tem uma sala de música, né? Lá no condomínio, lá no, acho que é Alphaville que ele mora, ele tem uma sala de música, né? Ele tem uma piscina com cascata, né? Eu mesmo não tenho piscina e muito menos sala de música. Eu tenho o home theater que fica lá na minha sala lá, que é da TV, não é nem de som de TV. Aí, por exemplo, sei lá, o Wellington aqui, ele tem uma boombox da JBS, né? Então, cada um tem equipamentos diferentes. Então, para universalizar, todo cliente residencial, comercial, industrial vai receber energia em baixa tensão, né? Padrão 220, monofásico, nosso aqui, né? Tensão de linha 380, né, entre duas fases, e tensão trifásica 660. Então, esse é o padrão da Equatorial Goiás, tá? Tem a Equatorial Pará lá numa região que é 127 monofásico, 220 tensão de linha e tensão trifásica 380. Então, cada região, né, tem esses dois padrões universais, tá? Aí o equipamento, ele tem uma fonte, igual esse computador aqui, e essa tela aqui, de 24 polegadas, ela tem uma fonte que ela pega a energia em 220, né? Ela é monofásica. A maioria dos equipamentos residenciais são monofásicos, né? Então ele pega a energia monofásica e converte, alternada, né? E converte em energia, né? Tensão e corrente contínua do equipamento. Ah, professor, então quer dizer que o fabricante, a LG, a Lenovo, ela tem uma fonte, né? E essa fonte, ela recebe a energia universal, né? Os 220 barra 380 Equatorial Goiás e converte, por exemplo, sei lá, 19, vamos supor que a placa desse computador é 19 volts de tensão. Aí corrente eu teria que ver aqui, especificação. Aí vamos supor que essa tela, geralmente hoje as telas aí de LED, né, mini LED aí, elas são bem econômicas aí. Eu já vi tela de, sei lá, 17 watts. Muito, não, eu já vi tela que consome menos energia que aquelas lâmpadas que antigamente minha mãe chamava de era sem vela, né? Ô menino, compra uma lâmpada de sem vela, né? Aí esse sem vela é o que os antigos falavam de 100 watts, né? Então, tem TV aí, por exemplo, que é mais econômica que uma lâmpada de 100 watts. Então, esse padrão, né, de receber energia universal alternada e o equipamento é que tem uma fonte interna ou externa, né? Por exemplo, aquele PlayStation 1 é uma fonte interna, ele, tá? Só que era 127 volts. Aí você tinha que usar uma fonte externa que pegava os 220, convertia para 127, porque senão o PlayStation, o PS1, né? PlayStation 1 queimava. Assim como o primeiro modelo do Xbox 360, né? O também era
era 127 volts. Eu trabalhei, inclusive, para um colega que tem lojas ali no Camelódromo, né? Eu fazia essa conversão de fonte lá, de 127, né? A gente trocava ali um capacitor ali, fazia a mudança, né? Fusível também, fazia a mudança para 220, tá? Então, essa energia universal ela é necessária porque a concessionária de energia, né? O sistema elétrico potência ele tem que fornecer um padrão, e aí os clientes residenciais, industriais e comerciais, né? Cada equipamento que esses clientes utilizam, eles se adequam, né? Eles se adequam a esse padrão de baixa tensão, tá? Então quer dizer que uma indústria, a sua residência, o seu comércio recebe energia em baixa tensão, né? 220/380, que na maioria dos equipamentos tem essa configuração, beleza. Aí agora vamos lá para a geração de energia. Lá na geração de energia, eu peguei esse modelo, isso aqui é um modelo de um gerador de energia, tá? O gerador de energia, ele tem uma bobina que fica no rotor, esse aqui que está se movendo, tá? Ele tem uma bobina no estator, tá? E aí, ele, né, na queda d'água aqui dele, além da queda d'água que vai girar essa, ela desce aqui nesse caracol e gira essa turbina. Além dessa queda d'água, tem uma outra queda d'água que ele vai alimentar o, a bobina do estator desse gerador aqui. E aí, esse equipamento que alimenta é um motor de corrente contínua. Mas peraí, professor, não é corrente alternada? Calma que eu vou explicar. Se eu apenas derrubar a água aqui do montante da hidrelétrica, né? Energia potencial gravitacional aqui gera energia cinética, gira essa turbina, esse gerador, ele, por exemplo, na fase A dele, ele vai transmitir pela linha de transmissão, pela LT, potencial elétrico e corrente elétrica na hora que o cliente fecha? Não. Ué, como assim, professor? Mas não é assim que a energia é gerada? É, só que ainda falta um detalhe. Eu simplesmente girar essa turbina com a força da água, né? Sem ter um campo eletromagnético atravessando, ó, isso aqui representa o polo do gerador na fase A. Esses outros dois aqui, ó, representa o polo do gerador na fase B. E esses outros dois aqui, sempre em oposição, representam os polos da bobina aqui do estator, né? Da fase C. E aqui, ó, no, no rotor aqui também tem uma bobina, né? Professor, bobina que o senhor está falando é um indutor, isso mesmo. Por isso que a gente estudou o princípio do indutor lá naqueles exercícios anteriores. Professor, então quer dizer que eu tenho que gerar um eletroímã aí? Eu não posso colocar um ímã natural, né, uma magnetita aí por acaso, né? Poder até que poderia, tá? Só que ele não iria ter a eficiência energética necessária. Imagina, transmitir lá de Itaipu até chegar aqui em Goiânia, por exemplo, nos extremos aí do país, né? Então eu não conseguiria transmitir essa energia. Aí o que que ele faz? Tem uma outra queda d'água aqui que eu tenho um motor imenso de corrente contínua. Aí esse motor de corrente contínua, ele é utilizado para gerar campo magnético nos polos opostos das fases, né? Então ele gera campo magnético nos polos opostos da fase A. Deixa eu pôr um outro desenho aqui, ó. Gera campo magnético nos polos opostos da fase B, que é esse laranja aqui, né? E gera campo magnético nos polos opostos da fase C, que é esse verdinho aqui, ó. Então ele gera um campo, chama densidade de campo magnético. Esse gerador aqui, ó, só de diâmetro, ele tem mais ou menos uns 8 vezes 2, 16, uns 16 metros, tá? Aí existe um espaço bem, tá vendo ó, aqui, ó? Está vendo que eu vou até dar um zoom aqui no slide. Você está vendo que entre o rotor aqui, ó, e o estator dele aqui, ó, tem um espaço
que ele chama de entreferro ou gap, esse espaço aqui, ó, o campo eletromagnético, na hora que passa na fase A, por exemplo, ó, passa aqui na fase A, esse vermelhinho aqui, ó, esse campo magnético ele vai chocar com os elétrons livres que ficam dentro da bobina, tá? Lembra que a bobina ela é de cobre, né? Ela tem 19 elétrons, assim como ela tem 19 prótons. Desses 19, o 29º, 19 não, 29, desculpa. Desses 29, o 29º elétron é o elétron livre. É o elétron responsável, por exemplo, pela corrente elétrica, pelo potencial elétrico dos equipamentos, tá? Beleza, então desses 28, um é o responsável pela, né, o potencial elétrico, a energia potencial elétrica, né, que é a DDP, e é responsável pela corrente elétrica que flui no circuito. Beleza. O que que vai acontecer? Esse campo magnético, como eu desenhei ele laranja aqui, ó, esse campo magnético, deixa eu pôr laranja também. Esse campo magnético, ó, ele vai sair de um polo aqui, ó, para o outro. Ele vai bombardear o 29º elétron de cada átomo de cobre da bobina aqui. Ele vai bombardear. Você está vendo esse pontinho preto aqui? Esse pontinho preto é um elétron, tá? Um elétron e é o 29º elétron que fica aqui, ó, nessa bobina. Esse elétron aqui, na hora que ele se liberta, né, na hora que ele recebe esse bombardeio de campo eletromagnético aqui, ele vai se desprender do 28º elétron aqui, ó, e vai ficar alone, né? Vai ficar o quê? Sozinho. Esse elétron vai ficar sozinho, ó. E quando esse elétron se desprende, o elétron, ele é um dipolo magnético. Professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? Um dipolo magnético. Por exemplo, quando a gente estuda magnetismo, a gente aprende que o ímã ele tem polo norte e tem polo sul, né? E se você for quebrando o ímã, né? Por exemplo, partir ele no meio, essa metade aqui, ó, na hora que você parte ela no meio, parte dela vai ficar norte, vai continuar norte, e parte dela vai virar sul. A outra que tiver quebrada vai acontecer isso. Campo magnético, eu nunca encontro o campo magnético com uma só polaridade. Ele se apresenta na forma de dipolo. É por isso que os físicos, né, na hora que faz o livro lá de eletromagnetismo, né, para o eletrotécnico, para o engenheiro, né, ele fala da teoria do dipolo magnético. Então, o ímã. Peraí, professor. O senhor está querendo dizer que o elétron, na verdade, ele é um ímã? Ele é uma carga pequena, né, pontiforme ali. Ele é um ímã, ele tem polo norte e polo sul. Isso mesmo, é isso que você estava pensando. Na verdade, lá no eletromagnetismo, nos estudos de eletromagnetismo, o, né, Maxwell, um dos grandes expoentes aí do eletromagnetismo, né, é James Clerk Maxwell, né, e outros tantos aí, né, mas Maxwell foi um proeminente aí. Se eu não me engano, ele além de físico, era engenheiro também. Ele descobriu que o elétron, né, ele tem propriedade magnética, né? Por exemplo, o Tesla descobriu, né? Você sabia que o motor elétrico ele só gira sozinho na hora que você coloca energia elétrica nele, o motor não começa a girar sozinho, né? Se você abrir o motor, você vai ver um duende verde, você vai ver alguém girando o motor, uma entidade fantasmagórica. Não. O que que você vai ver lá? Você vai ver ele girando sozinho, a bobina girando sozinho. Aí, na verdade, quem que gira a bobina são os elétrons dentro do motor. O elétron, na hora que ele recebe energia elétrica, né? E aí você coloca ele no formato aqui de bobina, ó. Na hora que você injeta energia elétrica aqui, ó, vem corrente lá na Agora eu tô falando de motor, viu? A corrente elétrica, ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Daí o motor, ele não tem um eixo. Na hora que a corrente elétrica está nessa posição aqui, ó, vai haver um vetor força
Pera aí, uma força, professor? É, chamada força eletromagnética. Uma força aqui, ó, para baixo. Na hora que ele dá a volta aqui, essa força vai apontar para cima. Que isso te parece? Professor, parece o pedal da bicicleta, né? Meu pé esquerdo, enquanto ele faz força, o pé direito fica sem fazer força aqui, né? Ambos fazendo força alternada, eu consigo o quê? Girar o pedal da bicicleta, eu consigo andar com mais velocidade. O motor, se você tiver carro aí, né? Se você tiver uma moto, o motor não tem um virabrequim, o virabrequim é um eixo, tá? O virabrequim é um eixo, aí não tem o pistão e não tem a biela. O pistão é como se fosse seu pé. A biela é como se fosse a sua canela, ali, a sua perna, né? Ó, deixa um médico e uma enfermeira escutar que eu estou falando de canela, né? É a sua perna ali, né? Então, na verdade, um motor a combustão interna, quando eu tenho 4 cilindros, quer dizer que é como se eu tivesse 2 pessoas pedalando ali, né? No virabrequim ali do motor. Ah, professor, então motor de 2 cilindros quer dizer que eu tenho uma pessoa pedalando, né? E por aí vai. Aí tem a unidade de medida, né? O cavalo vapor, o joule, né? E por aí vai, né? Ah, professor, então o motor elétrico, fazendo uma analogia com o motor a combustão interna, ele é a mesma coisa. A diferença é que no motor elétrico a gente não tem virabrequim, o eixo ele é contínuo, né? Lá no motor de combustão interna, ele não é todo torto assim, ó. Aí fica que as bronzinas, né? O mancal que segura aqui o virabrequim. Aí em cada um desses recortes aqui eu coloco a biela e aqui eu vou ter o pistão, né? Os cilindros aqui, ó. Aí os cilindros vão ficar pedalando, né? Entre aspas aí. Aí o motor elétrico ele faz diferente. Em vez dele ter cilindro, virabrequim, é o elétron livre que está lá dentro dele, imerso, né? Vai gerar uma força no enrolamento. Aí por isso que o motor começa a girar sozinho. Imagina você lá em 1600 e Guaraná de rolha, né? Lá, né? Graças a Deus não estava lá na época das bruxas lá, né? Na época lá da Santa Inquisição. Imagina se você lá na época da Santa Inquisição descobre um negócio desse. Vão falar, olha, aí vamos supor que foi o Wellington que descobriu, ó, o Wellington, ele é o lobo branco de Rive, ele é um bruxo, né? Taca ele na fogueira, porque ele descobriu que esse arame aqui, com essa tal de corrente elétrica aqui, ele gira sozinho, né? Os demônios que ele está invocando aí. Graças a Deus não descobriram isso na época da Santa Inquisição. Professor, você está querendo dizer então que são os elétrons que, quando a máquina elétrica está em modo motor, ele gira, né, faz ele girar sozinho, né? Aparece uma força, né? Uma força mecânica mesmo, ele vai fazer com que ele gire. Inclusive, esse efeito aqui, graças a esse efeito aqui, que é a onda, né? Por exemplo, quando você cria uma antena omnidirecional, você sabia quando você coloca lá um amplificador aí de sinais ali, né? De transmissão numa antena, você faz esse elétron livre que está lá na, no, na bobina da antena, esse elétron livre ele vai receber tanta energia que ele vai se desprender da antena e ele vai viajar no espaço na forma de onda eletromagnética. Pera aí, professor, para. O senhor está querendo dizer na minha cara que esse elétron ele vai transladar, ele vai sair da bobina, ele vai voar, ele vai chegar, por exemplo, vai sair lá do roteador Wi-Fi, vai vir no meu celular e me mandar mensagem, esse elétron? É isso mesmo? Pode isso, Arnaldo? É isso mesmo. Graças a esse efeito que faz com que o motor gire, que faz com que a corrente elétrica translade dentro das linhas de transmissão, né? E que também as ondas eletromagnéticas viajem aí por sinal de Wi-Fi, né? Sinal de. Aí tem os protocolos, né?
ter as camadas lá, o modelo OSI, né, camada física, que nada mais é que assim, os elétrons propriamente dito, né? Aí você, dentro desse modelo lá, no protocolo TCP/IP, você tem, né, a codificação para o binário, né? Binário tem energia, o zero ali, entre aspas, não tem, mas na verdade ele tem um pouco mais de energia que o zero, né? Porque senão fica um ruído branco, né? Aí você tem que ter alguma codificação que representa o 1 e o zero. Professor não sabia disso, não. Então quer dizer que esse elétron aqui da bobina, que ele está girando porque ele está imerso na bobina e a queda d'água está fazendo com que o rotor ali ele gire, né? Aí esse elétron vai ser bombardeado por cada campo eletromagnético de cada fase. Aí na fase A, ele vai criar um pacote de energia, lembra? O modelo matemático da onda alternada é o modelo senoidal aqui, ó. Até aqui, ó, ele girou 90 graus, aqui 180, né? Depois 270 e depois 360 graus. Aqui é um giro completo do gerador aqui, ó. E dependendo do ângulo de ataque, ou seja, do ângulo de choque desse campo magnético. Peraí, professor, então pela lógica, esse campo magnético ele está sendo criado por outros elétrons, né? Fortemente bombardeados, energizados, né? Por um motor de corrente contínua. Então, esse campo eletromagnético que está bombardeando o outro elétron que está aqui na bobina, na verdade, ele emana de um outro elétron nessa bobina aqui do estator, né? Da parte que não move aqui no gerador. Isso mesmo. Ah, professor, então, enquanto os elétrons do estator geram um campo eletromagnético forte, os elétrons, né, que ficam aqui no rotor, eles só são bombardeados por esse campo magnético, né? Então, aqui no rotor eu vou ter polaridades norte, polaridade sul aqui, né? Então, ele vai ser bombardeado e dependendo, porque aqui eu estou fazendo um desenho estático, mas aqui, ó, você está vendo por esse GIF animado aqui, ó, que o elétron, né, nessa bobina aqui, nesse enrolamento aqui, ele vai estar girando. Ora, ele vai estar, por exemplo, o campo magnético, ele vai a orientação, né, o padrão é do polo norte para o polo sul. Então, quer dizer, quando ele recebe esse elétron, né, recebe campo magnético aqui do polo norte, por exemplo, em 0 graus, ele vai receber um pacote de energia. Ah, 1 grau, mais outro pacote de energia. Então, ó, 0 graus, na verdade, não tem nada, né? É 1 grau, um pouco de pacote. 2 graus, 3 graus, até chegar a 90 graus. Quando ele recebe o choque desse campo magnético em 90 graus, ele chega no seu ápice, né, de energia potencial elétrica, tá? Então quer dizer que, aí por isso, professor, que lá no livro que o senhor recomendou para gente, né, aqueles livros lá do ETEC Brasil, fala da tensão de pico e da tensão RMS aqui, ó. A tensão RMS é a tensão que vai aparecer no multímetro, né? Na hora que você pega as pontas de prova lá, coloca o multímetro na tomada, aparece, por exemplo, 220 volts, é essa tensão RMS. Se você pegar essa mesma tensão que apareceu lá 220, ó, e multiplicar 220 vezes raiz quadrada de 2, viu? Não é 3, não, 2, vai aparecer uma tensão de 311. Na verdade, enquanto na média, né, essa RMS é chamada de tensão eficaz ou tensão de quadratura. Na verdade, a maior parte do tempo em que a máquina elétrica está gerando pacotes de energia potencial, ela gera majoritariamente mais pacotes de energia eficaz ou RMS. E lá no livro, né, ele também essa matemática que ela foi projetada, porque
a tensão RMS, ela representa o que nos cálculos, quando a gente faz, por exemplo, o cálculo lá da potência, né? Tensão, sei lá, 220 vezes uma corrente e tal, né? Vai dar uma potência, sei lá, de 4.400, por exemplo, né? Aquela tensão, ela tem que ser a RMS. O primeiro motivo é porque na senoidal, maior parte do tempo aqui, ó, quando ela está em decrescimento de potencial elétrico, quando ela chega em 90 graus, ó, dos 90 até os 180, ela está em decréscimo. Na maior parte do tempo aqui, eu tenho energia eficaz, tá? A energia aqui de pico, né? Aí você pensa, aí 311 vai queimar esse circuito. Não, esse 311 é uma energia instantânea, seria a derivada aqui, ó, seria um ponto apenas, tá? Por isso que a tensão de pico aqui no circuito, né? Ela não vai causar queima de equipamentos aqui, tá? Então, na maior parte do tempo, até os 90 graus e depois dos 90 graus no primeiro ciclo aqui, né? Aqui depois ela só inverte de sentido. Até ela chegar aos 180 graus, essa energia ela tá vindo do gerador para o cliente, tá? E na outra parte, né, nessa parte da onda aqui, ela inverte o sentido, por isso que ela é chamada de alternada, tá? Aí ela é só uma inversão de sentido, viu? Ela vai continuar construindo a mesma quantidade de pacotes de energia, tá? E aí, essas duas quantidades, até fechar o ciclo completo, né? É chamado de período, né? O período aí dos 360 graus aí, tá? E para você ter uma transmissão de potencial elétrico, de corrente elétrica nas linhas, né? O fluxo de potência, eu necessito de uma frequência, né? Para o nosso lado aqui do Brasil, né? 60 Hz, ou seja, a cada segundo ela gira 60 vezes, tá? E do lado lá paraguaio, por exemplo, a cada segundo ela gira 50 vezes, que é a frequência de 50 Hz aí. Beleza. E a tensão eficaz, um outro motivo é que essa tensão eficaz, se você usar os mesmos cálculos que são utilizados em circuitos de tensão e corrente contínua, a tensão eficaz aqui, ela tem o mesmo resultado, tá? Essa quadratura aqui, na verdade, eles fizeram uma espécie de média, né? Não é média aritmética, não. Eu esqueci o nome da média lá, né? Acho que é mediana, se não me engano. E aí você chega nesse resultado. Peraí, professor, então você está querendo dizer que o multímetro, ele só vai aparecer a energia, né? A tensão eficaz ou essa RMS, né? A de pico, eu não consigo, ele nem consegue mostrar, é tão rápido que nem consegue mostrar. Por isso que lá no multímetro ele fica 220, né, sei lá, 219, 250, fica flutuando, tá? Aí por isso você tem que apertar a tecla Hold, né? Que aí ele trava na maior tensão eficaz que ele apresenta no circuito, tá? Geralmente aquela tecla Hold, né, é para isso, para ele travar. Então, se você utilizar a tensão eficaz, né, com os mesmos cálculos de circuito de tensão e corrente contínua, vai dar certo no circuito de tensão e corrente alternada. Tem algumas exceções, né? Hoje não vai dar tempo de eu falar aqui, não. Mas o meu plano B, igual eu expliquei aqui para vocês, né? Essa aula que já está gravada aqui, ela já tem um tempo maior, tem mais de uma hora aí. Aí vocês vão ver na íntegra, tá? Eu vou deixar ela na íntegra, disponível para, além dessa aula de hoje, né? Vou deixá-la também para vocês, porque aí vocês vão ter oportunidade de ter todo o conteúdo aí, né? Porque aí o exercício ele fala de modelagem de motores, né? Na verdade, o exercício nosso aqui, ó, ele é um motor. Vou diminuir aqui. Isso aqui, ó, representa matematicamente e fisicamente aqui, ó, um motor, tá? Um motor monofásico. Ele tem a resistência à bobina dele, né? Esse que também é um outro motor monofásico, só de uma outra arquitetura, né? Tem motores, principalmente monofásico, né? Indução com gaiola de esquilo, tem o polo sombreado, tem um monte de arquitetura aí.
né? Eu vou mostrar para vocês no decorrer do curso. Aí, alguns eu utilizo um capacitor para ele poder, desde o início ali, ele girar, tá? Que tem um problema aí com motores monofásicos, que se eu não utilizar uma técnica para ele começar a girar, ele não gira, né, sozinho ali. Aí o capacitor é para fazer um defaseamento, né? Na hora que você coloca um capacitor ou uma bobina, né, que o próprio motor ele é uma bobina, né, na construção dele, né, na arquitetura principal dele. Aí ele vai o ângulo dele da corrente elétrica com capacitor ele anda 90 graus, né? E com não ele atrasa 90 e com indutor ele adianta 90. Aí eu tenho que colocar o capacitor aí para ele fazer oposição e ele começar a dar aquela primeira partida ali, tá? Mas aí, nessa aula extra que eu vou também deixar aqui para vocês, eu explico direitinho. E o maior problema desse tipo de circuito é porque ele depende de uma matemática, a matemática dos números complexos, tá? E aí, essa matemática, o próprio nome já diz, ela é complexa, porque esses números, eles não têm um formato de um número normal, né? É igual falar assim, ô Wellington, fala um número aí para mim. Aí você vai falar 2, 13. Aí eu vou falar assim, ó, eu vou falar um número aqui, eu vou falar, sei lá, J57. Aí você vai falar, ó, professor, parece que ficou maluco, J. Que número é esse? É um número complexo, né? Uma letra ela faz parte de um número complexo. Mas aí eu vou explicar melhor nessa aula extra aí, tá bom? Só parar o compartilhamento aqui, que já está dando na hora de eu fazer um registro aqui. Aí eu vou explicar. Aí a teoria dos números complexos é uma teoria que basicamente ela transforma essa letra em um número, né, um número real. Porque imagina, um colega seu, mede a corrente elétrica aí no circuito. Aí você vai falar, a corrente elétrica. Aí você fala para o seu colega, a corrente elétrica aqui está falando, está dando 20 J. Aí seu colega falou, "Epa, acho que esse cara bebeu na hora do recreio, né? Na hora do intervalo, acho que ele bebeu, ué. Que corrente é essa de 20 J? Você ficou maluco, professor? Né? Você ficou maluco, fulano? Aí o número complexo ele tem esse problema. Ele não tem, né, um formato numérico. Aí eu preciso de uma técnica para transformar esse formato que mais parece uma variável, né, um x, um y, em um formato numérico, tá? Esse é o grande problema. Sistemas elétricos, sistemas mecânicos, tá, pessoal? Eles têm esse problema. Eu sei que é meio confuso, Elton, mas na hora que eu liberar outra aula aqui, você vai entender melhor. Aí eu vou ter 1 hora e tanto, tá? Ela já está gravada, eu vou liberar ela para vocês. Eu sabia pela hora, deu só para a gente falar da teoria mesmo. É porque é necessário eu falar de máquinas elétricas, né? Mesmo nós estamos aqui em eletricidade ainda, né? Eu tenho que falar um pouco de máquina elétrica, porque senão fica um exercício muito, né? Vamos dizer assim, fica muito alienígena, né? O professor está falando de eletricidade, aí ele falou que um motor, aí ele fala de uma tal de impedância, de uma tal de, né, reatância indutiva, reatância capacitiva, aí fica um trem assim meio, vamos dizer assim, alienígena, né? Meio jogado. Inclusive tem um professor de matemática famoso que ele defende que no segundo grau o aluno não deveria estudar número complexo. E, na verdade, eu defendo que o aluno deve estudar número complexo. Provavelmente, Wellington, você estudou número complexo, não sei a escola onde você fez, né? Mas tem muita escola que explica para você assim de forma muito, muito rasa, vamos dizer assim, né? E mesmo escola, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular boa, tá? Na época, eu fiquei puto. Na hora que o professor falou que tinha esse número complexo, não, eu falei assim, não, esse professor tá inventando coisa. Como é que o número não tem um formato de um número? Ele tem o formato de uma letra, né?
Mas naquela época, minha maturidade matemática ainda não era tão, né, não era tão, vamos dizer assim, aprimorada igual depois, quando eu fui para a faculdade, né, e tive que estudar bastante aí. Mas aí depois eu entendi, né, eu entendi o porquê por conta dessa aplicação. Aí nessa aula extra, o sistema aqui tá dando uma bugada aqui, mas eu acredito que deu certo. Então, o Wellington, deixa eu compartilhar a tela novamente aqui. Então, era nesse ponto que eu iria falar dos números complexos, tá? Aí nessa aula que eu tenho, que eu vou deixar gravada, que ela tá completa, tá? Eu chego nesse ponto, eu falo, eu explico o porquê que você tem que achar o módulo do número complexo, tá? Mas já te dando spoiler, o módulo do número complexo, ele transforma esse número que é complexo, tem um J, né? É porque na verdade é I, né? Lá é a unidade imaginária, né? O i, a raiz, raiz quadrada de um número, de um índice par, né? Ela numericamente ela não existe. Então, criar essa unidade imaginária aqui, ó. O menos um, para ele sair de uma raiz de índice par aqui, né? Eu tenho que transformar ele num número, né? Um número qualquer que eu não sei, né? Como eu não sei que número é esse, eles chamaram de i de imaginário, i ao quadrado, tá? Aí esse i ao quadrado, se eu colocar aqui, ó, como a raiz quadrada ela é 2 aqui, né? Isso só não desenha, né? Ela é 2 aqui, então a raiz quadrada de i ao quadrado ela vai ser igual a i, né? Esse número imaginário. Beleza, eu tenho a solução. Mas isso aqui não é um número, não é 2, não é 3, não é 4, né? É i, né? É uma variável, uma incógnita. E daí, um dos matemáticos aí, na época, o René Descartes aí, ele fez uma proposta, colocar esses números aqui, ó, no eixo y, que seria o eixo lá da abscissa, né? E os números reais, né, os números que a gente conhece, no eixo x aqui, ó. Aí desse número que tem parte real, que é a que a gente quer num projeto, né? E tem parte imaginária, que é o que a gente não quer, né? Num projeto, você vai formar um vetor, que ele nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo aqui. Aí essa hipotenusa do triângulo retângulo, na verdade, ela é a distância entre o eixo, né? O eixo dos números reais e o eixo dos números complexos, tá? Até o par ordenado, né? Por exemplo, ó, esse número complexo aqui, ó, ele, igual esse aqui, ó, vamos supor, ó, ele é 2 e 3 aqui, ó, parte real dele é 2 e aqui é 3i, né? Então ele tem a parte real, esse par ordenado é 2 e a outra, a parte imaginária é 3i, né? Aí eu só pego o número aqui, o índice do número imaginário, ó, crio um triângulo retângulo, aí eu vou achar que o módulo, ele chama módulo do número complexo, é igual a 3,6. Agora sim, eu consigo encontrar um valor real, né? Aí essa impedância, a unidade de medida dela é ohms, tá? A impedância, na verdade, é a resistência elétrica influenciada pelo indutor do motor e pelo indutor do outro motor e do outro capacitor aqui, tá? É chamada de reatância, né? No indutor é indutiva. Ela é calculada assim, ó, 2 vezes π vezes a frequência, né? Que é 60 Hz, vezes o valor da indutância, ó, 100 mili, né? Mili é vezes 10 a menos 3 Henri. Henri é o Henri, né? O Henri ou Henri, né? Tanto faz. A unidade de medida para indutância. E a unidade de medida do capacitor, a maioria já conhece aí, é o Faraday, né? Então, esse indutor tem 100 mR, aí eu preciso encontrar a resistência elétrica, que ela é modificada devido à presença do indutor que gera campo magnético, né? E do capacitor que acumula carga aqui, nesse caso, desse outro motor. Isso aqui é um motor, esse aqui é outro motor, tá? São dois motores no circuito de corrente contínua de 127 volts RMS, né? Tensão eficaz aí, tá? Aí o conceito de impedância, que é esse Z aqui, a impedância
é o motor, né, o projeto do motor com a parte real, que representa a resistência elétrica do enrolamento, e a parte imaginária, que representa esse cálculo, que é a reatância indutiva, né? O cálculo é 2 vezes π vezes F vezes L, né? E se ele tiver capacitor, a reatância capacitiva. Aí é o inverso da reatância indutiva, ó. É 1 dividido por 2 vezes π vezes F. Agora, como é capacitor, é a capacitância, ó. Nesse caso do motor 2 aqui, é 70 micro vezes 10 a menos 6 Faraday, tá? Aí desse valor aqui, ó, desse valor que tem parte real e tem parte imaginária, calculando aqui o módulo do número complexo, eu consigo achar a impedância desse motor aqui, ó, do motor 1, e a impedância do motor 2, que a unidade de medida é o ohms, tá bom? Só resumir, você vai ver na aula completa aí, tá bom? Muito obrigado, viu? Desculpe pela demora. Fica com Deus, tá, Wellington? Aí vai ter essa aula que eu gravei hoje e essa aula já gravada tá na íntegra completa para você entender toda a análise aí do cálculo, tá bom? Já está disponível lá, igual eu mostrei, né? Já está disponível lá na pasta, a análise completa lá no Word, né? Dessa atividade. Fica com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo.